Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos falado tantas vezes aqui, né? Da força da oração, do poder da oração, que tudo transforma. Muda a gente por dentro, mas muda também as situações à nossa volta. A oração é poderosa em Deus para realizar todas as coisas. Inclusive é um título carinhoso e verdadeiro oferecido a Nossa Senhora, por ser ela aquela que sempre ora, onipotência suplicante. Um dia eu conversava com um amigo e ele fazia o curso de teologia. Num primeiro momento ele não conseguiu entender bem essa expressão numa camiseta da Canção Nova. Ele chegou, mas onipotência? Ele tem que ler a frase toda. A gente não pode tirar as verdades do contexto. Teve muita gente que cometeu atrocidades se apoiando na Bíblia, porque retirou palavras e frases do contexto. Que aí falsifica a mensagem, coloca na boca de Deus coisas que ele não quis dizer. É a mesma coisa a camiseta. Onipotência suplicante. O que significa onipotência suplicante? Que por meio da súplica tudo se alcança. Que por meio da súplica ela tudo pode. Mas isso é demais para se dizer de uma pessoa. Exatamente, vai reclamar com Jesus que disse exatamente isso. Não é? Quando falou para nós que tudo que nós pedirmos em oração com confiança nos será dado. Que nos disse que se nós crermos, faremos obras maiores do que as dele. Senhor, que nos disse que tudo é possível a quem tem fé. Que a fé abre portas que estavam lacradas. A fé abre portas lacradas. Portas emperradas, difíceis de abrir, impossíveis humanamente de abrir. A oração tem força para mudar as realidades. E muitas vezes nós não experimentamos isso porque não acreditamos como nosso Senhor falou. Se disserdes a este monte, sai daqui e muda para lá, e não duvidares em teu coração de que isso acontecerá, obtereis este milagre. A oração é poderosa em Deus para mudar as realidades. Então, vamos nos voltar para a palavra do Senhor. Em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 3 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. Pede o que desejas, diz o Senhor, e eu te darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho para se sentar no seu trono, como é o caso hoje. Agora, Senhor meu Deus, fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração obediente,
capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Este pedido de Salomão agradou ao Senhor. Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve teu igual antes de ti, nem haverá depois de ti. E dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá teu igual entre os reis durante toda a tua vida. E se andares nos meus caminhos, e observares os meus preceitos, e observares os meus mandamentos, a exemplo de Davi teu pai, eu te darei uma longa vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho. Deus falou com ele num sonho. A importância, minha gente, de nós termos o coração sensível às moções de Deus. Porque Deus nos fala através dos meios corriqueiros do nosso cotidiano. Às vezes você fica esperando uma grande revelação no momento de oração, mas Deus te fala por meio de um fato que você poderia não ter visto, mas você viu. Aquela situação poderia ter passado despercebida, mas você percebeu. E o melhor, parece que aquela situação veio grifada, né? Sabe aquelas canetas luminosas, aqueles marcadores de texto? Parece que aquela situação, em meio a tantas outras, veio como que marcada. E algo te chamava a atenção. E ali estava a resposta de Deus para você num fato. Por vezes nós estamos para tomar uma decisão e alguém nos conta uma história igualzinha a que a gente precisa tomar uma decisão. Igual. Só que com começo, meio e fim. E a sua está só no meio. Então, o começo já foi igual, o meio está certo e o seu não teve fim. Mas na história que você ouve, o fim já era certeiro. E com aquilo Deus te dá uma resposta de onde você vai chegar se você for por aquele caminho. Quer para o bem? Quer para o mal? Quantas vezes Deus nos fala por meio de um bom conselho? Gente, essa é a grande pergunta que eu tenho aprendido a fazer no meu coração. Será que isso que esta pessoa está me falando vem de Deus? E quando eu tenho dúvidas, tenho aprendido a fazer como Nossa Senhora. Guardo e medito no meu coração, porque ali pode estar uma palavra de Deus, uma profecia para a minha vida. Deus fala conosco de inúmeras maneiras. E fala com muita gente a partir da sua intuição. Porque a nossa intuição purificada pelo Espírito Santo, a nossa intuição batizada no Espírito Santo, ela se transforma verdadeiramente em palavra de ciência, em palavra de sabedoria. Não é simplesmente uma intuição, mas uma intuição batizada no Espírito Santo, governada por Deus, que Deus nos fala por meio dela constantemente, fala no nosso íntimo, na nossa consciência, e quis falar com Salomão por meio de um sonho. E no sonho Deus dizia a Salomão o que Ele continua a dizer para mim, a dizer para você, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo: pede o que desejas e eu te darei. O que é que tu queres? Pede. Põe diante de mim as tuas súplicas.
Aprenda com aquela que é a onipotência suplicante. A regar todas as situações. É muito bonita essa expressão, sabe? Uma expressão muito usada no meio carismático. A regar as situações com a oração. Não é? O que é a gente regar constantemente a terra? Ainda mais com uma água, não é? Com um adubozinho misturado, adubo líquido. O que acontece se você constantemente e de forma correta regar uma planta com água e um fertilizante? Vai dar muito fruto, vai explodir em vida. Nós precisamos aprender a regar as situações com a oração. Aprender com Nossa Senhora. Em meio a tudo que nós vamos vivendo, por diante de Deus, aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração aspira. E o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a modelar os desejos do nosso coração. Porque chega um momento que você para até de ficar aspirando muitas coisas para você. Você começa a aspirar que Deus atenda a sua oração em favor dos outros. Em favor do seu pai, em favor da sua mãe, em favor do seu cônjuge, em favor de um filho, de uma filha, em favor de um amigo. E às vezes até em favor de um inimigo. Rezar em favor de uma pessoa que sempre nos combateu. Não para que ela se fortaleça no combate contra nós, mas para que, fazendo a experiência da graça de Deus, fazendo a experiência do bem e da salvação na vida dela, essa inimizade se desfaça, se desmantele. Porque é por meio do bem que o mal vai perdendo a sua força. Não é? Quando você combate o mal com o mal se fortalece e aprofunda. Enquanto a pessoa faz o mal contra você, essas raízes estão apenas no coração dela. Mas quando você responde o mal com o mal lança raízes no seu coração também. Então, pagar o mal com o mal é tentar apagar o fogo com gasolina. Só vai inflamar cada vez mais. Então, como é que nós fazemos? Apagamos o mal com o bem, mas esse desejo só Deus pode modelar dentro de nós. Pede o que desejas, diz o Senhor, e eu te darei. E Salomão respondeu: tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, que é meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Gente, olha as qualidades de Davi: fidelidade, justiça e retidão de coração para com Deus. E quando nós olhamos para esta palavra, às vezes nós pensamos assim: nossa, mas eu sou infiel a Deus muitas vezes, eu cometo injustiça e nem sempre o meu coração é reto. Só que nós esquecemos que esse Davi é fiel a Deus, justo e reto de coração, também foi um assassino, também foi um adúltero. Davi cometeu pecados terríveis. E tanto é que o filho dele é que constrói o templo de Jerusalém, porque Deus não deu a Davi esse privilégio, porque tinha muito sangue nas mãos de Davi. Ele, nas lutas, ele foi muito sanguinolento. Então nós estamos falando de um homem de coração reto, um homem que amava a Deus, mas um homem que pecou e cometeu pecados graves, que talvez eu não tenha cometido e você não tenha cometido. Talvez você nunca tenha matado alguém. Davi matou. Mas Márcio, ele matou em meio às guerras. Não! Em meio às guerras e fora dela. Ele ficou apaixonado por uma mulher casada e mandou matar o marido dela para ele ficar com a mulher. Porque ela engravidou e ele ficou com medo da situação vir à tona. Na verdade, ele não queria simplesmente ficar com a mulher. Ele se deitou com a mulher.
daquele homem, Urias. E a mulher engravidou, e agora como é que ele ia justificar isso? Não é? Ou ele não tinha como justificar aquela gravidez, mandou matar o marido dela. Hoje, as pessoas... Não é? E Davi fez isso com aquele homem. Ponha ele na linha de combate, no lugar mais duro, onde a guerra é mais violenta, e ali, quando houver um perigo de morte, dê a ordem para todos se retirarem, deixando só ele lá para morrer pelas mãos do inimigo. Ele matou o homem. Cometeu um adultério. E veja, naquela época, não era claro para as pessoas, como é hoje, a vontade de Deus em relação a um matrimônio monogâmico. Os reis, e Davi era um deles, tinha muitas mulheres naquela época. Davi estava com o palácio cheio de mulheres dele. Muitas mulheres dele, com as quais ele dormia, mas ele queria do outro. Diz para mim que isso não é um coração de raízes pecaminosas. Então entenda uma coisa: o fato de a gente ter raízes de pecado no nosso coração não é empecilho de nos achegarmos a Deus e de lutando todos os dias para fazer a vontade de Deus, apesar dos nossos pecados, e inclusive com os nossos pecados, de sermos fiéis, justos e retos de coração. Porque ninguém é totalmente justo, ninguém é totalmente fiel e ninguém é totalmente reto. Como é que você sabe se uma pessoa é ou não é? Por aquilo que pesa mais na balança. Mesmo a pessoa mais justa que você conhece já cometeu injustiça. Agora você vai taxar a pessoa de injusta porque ela cometeu alguns erros em meio a inúmeros acertos. O que pesa mais na balança? Não é verdade? Mas eu quis fazer aqui essa comparação para que você entenda uma coisa. Não deixe o maligno te desanimar de rezar, fazendo você enxergar a sua infidelidade, a sua falta de justiça e a falta de firmeza do seu coração. Pelo contrário, quando ele te tentar, firma ainda mais o seu propósito com Deus. Seja mais fiel. Não responda à tentação baixando a sua cabeça e dizendo, realmente, eu não mereço que Deus me atenda. Não baixe a sua cabeça não. Dê uma resposta diferente. Diga, serei mais fiel, serei mais justo na medida que eu consigo. Serei uma pessoa de coração ainda mais reto. E Salomão dizendo aí isso, prossegue com o seu discurso a Deus, dizendo, Senhor, tu lhe conservaste essa grande benevolência ao meu pai. E me deste a ele como um filho, para que eu me sentasse no trono, no lugar dele, como acontece hoje. Como eu estou assumindo o trono agora. Mas agora, Senhor meu Deus, fizeste reinar este homem, eu, teu servo, em lugar de Davi meu pai. Mas eu não passo de um adolescente. Menino, gente. Adolescente. Em que fase que está a adolescência? Ali dos 13, 14 aos 18? Não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Teu servo está no meio de um povo eleito, um povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Agora, o segredo da oração. Dá, pois, ao teu servo um coração obediente. Obediente a quem? Obediente a Deus. Que essa oração recaia sobre nós. Que eu e você nesta manhã possamos fazer essa oração. Senhor, antes de tudo, antes de todas as minhas necessidades, antes de qualquer coisa, dá, Senhor, a mim, a este teu servo indigno, a este teu servo miserável, a este teu servo inútil, dá, Senhor, um coração obediente, capaz de governar o teu povo
e capaz de discernir entre o bem e o mal. Vamos pedir essa graça a Deus? Senhor, dá-me um coração capaz de discernir entre o bem e o mal. Um coração que, tendo discernido entre o bem e o mal, fique com aquilo que é da tua vontade, seja-te obediente, escolha sempre o bem. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Do contrário, quem vai poder dar uma direção para a sua casa, para a sua família, para os seus empreendimentos? Sendo que cada dia mais parece que a sua responsabilidade cresce, se estende. Não é? Cada um recebe um povo para cuidar na medida das suas capacidades. A uns Deus dá um pouco, a outros Ele dá um pouco mais, a outros Ele dá uma multidão. Mas a quem muito se dá, muito se cobra. É um grande desafio governar um povo imenso. E talvez o povo que foi confiado a mim, o povo que foi confiado a você, já está no limite do que a gente dá conta. Se nós não contarmos com a graça de Deus para separar verdade de mentira, separar o bem do mal, nós não vamos conseguir governar, arrastar as pessoas na direção certa. E este pedido de Salomão agradou ao Senhor Deus. E Deus disse a Salomão: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Vou te atender. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve teu igual antes de ti, nem haverá depois de ti. E dou-te também o que não pediste. Quero louvar a Deus diante desta palavra, pelas muitas vezes que Deus me deu o que eu não pedi. Não pedi, mas precisava. Achava que era supérfluo. Achava que não era importante. Achava que eu não merecia. Achava que eu não deveria desgastar Deus com orações de coisas que, ao meu ver e talvez aos olhos dos outros, fossem irrisórias. Mas Deus, no fundo do seu coração, e olhando o fundo do meu coração, sabia o bem que aquilo seria na minha vida. Ainda que fosse para demonstrar amor. E quantas coisas o Senhor me concedeu, coisas que eu não pedi. E fez o mesmo por você. E tem feito assim com cada um de nós, não é? Então, quando nós orientamos a nossa oração para pedir a Deus aquilo que é o bem dos que Ele nos confiou, Deus se apressa em nos atender, Deus se apressa em nos ajudar e nos dar inclusive aquilo que nós não pedimos. Mas nós precisamos ser como Salomão, desapegado como uma criancinha. Salomão vira para Deus e diz: eu não passo de um adolescente. Eu não estou apoiado, Senhor, nas minhas próprias capacidades. A minha confiança não está na minha sabedoria, não está na minha inteligência, nem mesmo na minha juventude. Aliás, a minha juventude nesse momento é um problema. Sou jovem demais para poder governar, não tenho experiência. Salomão estava desapegado da sua própria imagem, desapegado até das coisas boas, até das qualidades que ele já tinha, não é? Ele olhava para a obra de Deus na vida do pai, não para as próprias obras. E dizia para Deus: o Senhor foi benevolente com meu pai até agora. Senhor, socorre a minha deficiência, socorre a minha fraqueza. Nós precisamos estar desapegados, minha gente, até mesmo dos dons de Deus. Porque por vezes nós colocamos os dons que Deus nos deu no lugar do próprio Senhor.
porque eu sou ministro de cura, porque eu sou pregador da palavra de Deus, porque eu toco maravilhosamente bem, porque eu conduzo uma oração como ninguém, porque Deus me deu uma palavra forte de ciência, de revelação, porque Deus me deu sabedoria para governar as pessoas, porque Deus me deu esperteza, porque eu tenho astúcia para fazer as coisas, porque eu tenho experiência. Porque para eu fazer esse trabalho, isso eu tiro de letra. Eu tenho essa habilidade, eu tenho essa força, eu tenho essa inteligência. Nós precisamos ser desapegados até dos dons de Deus, até dos dons naturais e até mesmo dos sobrenaturais. Desfrutar deles, sim. Apegar-se a eles, não. Nosso apego precisa ser com Deus, porque todas as outras coisas são acidentais na nossa vida. Elas podem passar. E olha, às vezes pelo apego que nós temos ao que Deus nos deu, aquilo sobe a nossa cabeça. Como aquele encontro entre o fariseu e o publicano no templo, em que o fariseu começou a colocar diante de Deus as obras que ele fazia. Porque eu sou justo, porque eu sou um homem orante, porque eu estou sempre aqui no templo, não sou um ladrão como aquele que está ali atrás, de cabeça baixa, que nem tem coragem de levantar o rosto, o fariseu falando do publicano. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não sou um imprestável igual aquele que está ali. Mas eu não, eu pago o dízimo, eu faço jejum, eu sou uma pessoa orante, eu sou uma pessoa digna. E permanecia de pé, olha que interessante, de pé diante de Deus. Aquele homem, por causa do que ele achava que ele tinha e por causa do que ele fazia, apoiado na própria justiça, se achava em pé de igualdade com Deus, conversando com Deus de igual para igual. E Deus permite? Permite, tanto que ele fez. Mas diz a palavra de Deus que isso foi desagradável. Jesus disse que aquilo desagradou a Deus. E aquele homem foi embora como se não tivesse rezado, porque a oração dele não serviu para nada. Mas disse que lá atrás tinha um desapegado de si mesmo, que batia no peito e dizia: Senhor, eu sou um pecador indigno, tem piedade de mim. E diz Jesus que aquele que estava lá prostrado voltou para sua casa justificado, visitado por Deus, alcançado pela graça de Deus. Por isso eu digo a você, vamos começar essa semana de coração despojado, de coração vazio. Porque um coração vazio pode ser cheio de Deus. Um coração cheio de si mesmo não pode ser cheio de Deus. Esvaziar-se dos nossos títulos, né? Porque eu sou dizimista, porque eu sou ministro da comunhão, da Sagrada Comunhão, não é? Porque eu coordeno uma pastoral, porque eu ajudo a Canção Nova, porque eu faço parte da Canção Nova. Gente, como é triste quando uma pessoa ela constrói a sua vida em cima desses títulos. Como é intragável, muitas vezes, viver com uma pessoa assim. Não é? Deus nos dá hoje a graça de, abandonando todas essas coisas que acabam pesando sobre nós, recomeçarmos novamente. Recomeçarmos livres. Como uma criança. Ter a coragem de, como Salomão, dizer: Senhor, eu sou apenas um jovem. Ou se você não é um jovem, se você é um idoso, você dizer o que são 80 anos, 90 anos, 100 anos, diante de milhões e bilhões de anos que esse universo tem, trilhões de anos que esse universo tem. O que sou eu, a minha vida diante da existência da humanidade? O que sei eu da vida? Abandonar tudo como uma criança, sabe para quê? Abandonar tudo como um adolescente que reconhece a fragilidade da sua adolescência para depositar toda a sua confiança, toda a sua segurança em Deus.
Como uma criança deposita a sua segurança no pai. Eu e você fazemos como Salomão. Não confio em mim para governar este povo, mas confio em Ti, meu Deus. Que se atender a minha oração e guiar-me pelos Teus caminhos e me der sabedoria, eu vou acertar no caminho que eu estou fazendo. Em outras palavras, é entregar a Deus as rédeas da própria vida. Entregue a Deus as rédeas da sua vida, como Salomão entregou a dele. Te peço sabedoria para te obedecer, meu Deus. Quero seguir pelo caminho que o Senhor me indicar. Sabe qual era, no fundo, a oração do Salomão? Eu não quero o trono, eu não quero a realeza, eu quero Deus. Eu quero a Ti. Que eu e você possamos fazer essa oração hoje, agora, neste momento. Quero Deus e pronto. Quero Deus e pronto. O que quer que Deus queira de mim, eu digo sim. Para onde o Senhor quiser me levar, o que o Senhor quiser fazer comigo, eu digo sim, meu Deus. Digo sim para abandonar o mal. Digo sim, Senhor, para aprender a separar o que é ruim do que é bom. Digo sim para fazer a Tua vontade. E eu te adianto uma coisa. Aquela criatura caduca, envelhecida que existe dentro de nós, que todos nós carregamos, que a palavra de Deus chama de homem velho, mulher velha, que mesmo uma criancinha tem. Por que a palavra de Deus chama de homem velho essa criatura pecaminosa que existe em cada um de nós? Aquela parte desorientada, pervertida que nós carregamos. Porque muitas vezes esse lado nosso carrega as características da caducidade, é caduca, é tapada, não enxerga mais. Como se você viver tempo suficiente, vai chegar um dia que você não vai enxergar mais. Se você viver 160, 170, 180 anos, chega uma altura que você não vai enxergar mais. Por isso que a palavra de Deus diz, criatura velha. Você já viu como muitas vezes a pessoa envelhecida, ou você mesmo na sua velhice, você percebe que tem coisas que a sua vontade não quer mais, aí a gente fica resistente, a gente fica teimoso, a gente fica apegado a uma experiência que não se aplica mais nos dias atuais. A palavra de Deus chama isso de criatura velha. Então eu vou te dizer, quando você toma a decisão de querer Deus e nada mais, quando você toma a decisão de que qualquer que seja a circunstância, dizer sim ao Senhor, a criatura velha não vai querer. O homem velho que existe dentro de nós, ele vai ranger, ele vai dizer para você, mas você vai entregar a sua liberdade? Entrega qualquer coisa menos a sua liberdade. E se você for mesmo entregar, para que você vai entregar isso agora? Entrega agora não, deixa isso para depois. Contei aqui outro dia, uma história que eu retomo. Diz que no inferno teve uma convenção dos demônios. Porque eles perceberam que havia algumas pessoas que eles não conseguiam afastar de Deus. E eles começaram a decidir o que é que iam fazer com essas pessoas. Porque eles precisavam desencaminhá-las, porque elas acabavam resgatando e aproximando muita gente de Deus. E aí diz que tinha um demônio novinho. Ele dizia assim, vamos botar tudo quanto era vício vamos liberar os vícios. Liberar droga, liberar todo tipo de promiscuidade. Vamos normalizar essas coisas para que as pessoas afundem de vez nos seus próprios vícios. Aí o chefe do inferno disse, isso aí a gente já tenta há muito tempo. Não funciona para todo mundo. Aí vem um outro e disse assim, olha, e se a gente começar a dividir essas pessoas, colocando mais ódio entre elas, multiplicando as situações de ressentimento, porque se eles se dividem, fica fácil da gente dominar eles. Disse, você tem toda a razão. Mas me diga, há quanto tempo nós fazemos isso? E mesmo assim tem alguns que resistem e voltam. Aí disse que tinha um demônio velho, sentado num canto, coçando a barba,
que se levantou e pediu a palavra e disse assim: olha, vamos dar razão para eles. Vamos concordar com eles. Vamos dizer para eles que eles têm razão de querer voltar para Deus, que eles estão certos, que isso é a verdade. Vamos falar para eles que converter-se a Deus é a melhor coisa que eles podem fazer, que isso vai trazer para eles todo tipo de benefício. Diz que nessa hora o inferno estava fervendo de ódio do velho. Aí ele disse: eu ainda não terminei. Só que depois de convencê-los de que eles têm razão de voltar para Deus, vamos fazer um convite para eles. Vocês estão certos, o caminho é esse mesmo, mas para que fazer agora? Deixa para amanhã. E amanhã, quando chegar, vocês falam de novo. Deixa para amanhã. Diga para eles assim: aproveitem o dia de hoje. Vocês têm a vida inteira para se voltar para Deus. Vocês têm a vida inteira para se converter. E a gente vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, até que um dia eles não terão amanhã para voltar para Deus. Vai chegar um momento que eles serão colhidos e não terão se voltado, porque estavam sempre esperando uma oportunidade, sem nunca aproveitar a oportunidade do dia presente, que é o único dia que eles, na verdade, têm. Se essa tentação tem conduzido você, está na hora de você dar um brado, um berro, um grito de libertação e dizer: não, Satanás, que a sua armadilha foi descoberta, que o seu ardil está diante dos meus olhos. Eu digo não. Gente, não somos apenas nós que vivemos essa tentação de deixar para amanhã aquilo que é próprio de Deus, não. Santo Agostinho viveu essa tentação, sempre de deixar para amanhã. Santo Agostinho já tinha entendido que o único caminho de salvação era Jesus Cristo. Ele passou muitos anos estudando todas as filosofias. A mãe dele era cristã e Santo Agostinho não se convencia. Precisou mesmo uma ação da graça de Deus na vida de Agostinho para ele abrir-se à fé cristã. E no momento em que isso aconteceu, ele tinha certeza: este é o caminho da vida. Mas Santo Agostinho não conseguia deixar o caminho de erro no qual ele vivia. Sobretudo, Santo Agostinho tinha muita dificuldade de viver uma vida casta. E ele não conseguia se converter, porque se converter significava deixar de viver a libertinagem sexual que ele vivia. Ele não queria abandonar essa vida de prazer. Então ele sempre deixava para amanhã. E sabe o que foi que ajudou Santo Agostinho? Olhando a vida de tantas pessoas de bem, como era o exemplo da mãe dele, ele disse a si mesmo: se este e esta conseguem, por que não eu? Se essas pessoas conseguem, por que não eu? Mas mesmo, veja, quem já viveu uma primeira conversão precisa se converter. Talvez você já tenha vivido, uma experiência de transformação na sua vida, mas o Senhor chama você a uma conversão mais profunda. Tem muita gente que justifica dizendo assim: converter-se é confiar em Deus. É verdade, mas existe uma outra conversão que nos leva da confiança em Deus a fazer o que Deus nos pede. A primeira conversão é abandonar o erro, o pecado e voltar-se para Deus. A segunda é obedecer a Deus, é voltar-se para as boas obras. Sabe, essa segunda conversão, a gente não faz as coisas para a gente ser salvo. Eu não vou fazer o bem para eu ser salvo. Eu não vou perdoar para eu ser salvo. Eu não vou parar de roubar para eu ser salvo. Eu vou fazer todas essas coisas porque eu já sou salvo. Eu sou de Cristo. Essas coisas não combinam mais comigo. Não devem mais fazer parte da minha vida. Sabe, e não fazer essas boas obras faz a gente decair da graça de Deus, faz a gente sair do Espírito, faz a gente sair da vida nova e voltar para a vida velha. Porque tem muita gente que, uma vez batizado no Espírito Santo e cheio da graça de Deus, voltou para a vida velha, a vida de pecado.
porque achou que a conversão era simplesmente descobrir a força da oração, confiar em Deus, mas não deu o passo. Avançou, né? Não avançou para obedecer a Deus e fazer o bem aonde quer que se encontre. Há pessoas que, sabendo que nós somos salvos gratuitamente, não deram esse passo último e acabaram se deixando dominar pela preguiça espiritual, pela fraqueza espiritual, pela apatia espiritual, um tipo de depressão espiritual, em que a pessoa não tem força para fazer nada porque não deu o passo que precisava ser dado, não é? E por causa disso, alguns valores foram ficando ofuscados, valores que alimentavam a verdadeira santidade da igreja, a mortificação, a renegação de si mesmo. Como assim a renegação de si mesmo? Se alguém quiser seguir a mim, tome a sua cruz de Jesus, né? Diz Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo e siga-me. Então, esquece-se da mortificação, esquece-se dessa negação de si mesmo, da vigilância dos sentidos e dos instintos. Nós temos que aprender a vigiar sobre nós, para que a tentação não nos reconduza ao mau caminho, e fazer um esforço para crescer como homens e mulheres de Deus. Vamos pedir a Deus esta graça. Senhor, eu estou entendendo nesse momento Obrigada por essa manhã de oração. que nós não nos fazemos santos Senhor, coração despojado. por meio dessas obras, porque o único que nos faz santos é o Senhor. Mas eu estou entendendo, meu Deus, que sem fazer essas boas obras e sem trilhar esses caminhos, nós não poderemos ser santos. Não são essas coisas que nos fazem santos, mas nós não podemos ser santos sem elas. Sobretudo por meio dessa obediência a Ti. Senhor, nós te pedimos a Tua graça, para que nesse momento que nós vivemos na nossa sociedade, de tantas falsas verdades, de tantas tentações, uma época de tantas notícias mentirosas, nós te pedimos que nós não caiamos, Senhor, na tentação das seitas, das falsas doutrinas, do fanatismo, da alienação. Nós não podemos nos calar, Senhor, porque essas coisas impedem um verdadeiro despertar espiritual e põem o nosso povo diretamente sob o juízo de Deus. O que nós pedimos, Senhor, é a graça de uma oração que nos abra uma experiência de sabedoria mais profunda, que nos venha por meio do Teu Santo Espírito. Dá-nos esta graça, Senhor, nesta manhã.